A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para o horário do estudo. Os facebookeiros aqui que estão presentes, estou convidando já a elite dos meus convidados. Aleluia. Vamos falar do Evangelho segundo escreveu João. Como vimos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todo o Evangelho que temos na Bíblia católica e evangélica é uma biografia, ou seja, fala da vida de Jesus. Estou aqui aguardando algumas pessoas irem entrar e estamos aqui para falar dessa passagem. Tem alguns pontos polêmicos, mas vamos ver pela Bíblia, o que é esses pontos e como é que a gente resolve a questão. É polêmico por quê? Porque tem uns que querem distorcer a verdade e aí fica complicado, não é? Eles querem distorcer a verdade dizendo que é algo diferente do que está ali. Então, por exemplo, quando na Bíblia nós encontramos a verdade é a palavra, então ela é uma das colunas e firmeza da verdade. Na Bíblia diz que ela é a verdade, que os mandamentos são a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, que Deus Yahvé, ou Javé, é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade. Então, são as 5 colunas da verdade, aleluia. Já tem os joinhas aqui, muito bem, mande joinhas, que só aumenta a minha motivação, aleluia. Então, amados, vamos iniciar aqui com uma oração. Orar é bom demais. E estaremos começando o estudo. Como é que se ora? Primeiro, se adora a Deus, né? Reconhecendo que o Senhor é Deus. Segundo, pede-se perdão. Fala o que se quer e diz o quê? Amém, né? Então, vamos fazer uma breve oração e entrar no estudo, capítulo por capítulo. Aleluia. Então, oremos. Seu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, peço perdão pelos meus pecados e falhas e chego a Ti na Tua presença, apresentando cada pessoa que está vendo, assistindo esse estudo. Eu te agradeço desde já por tudo que vai acontecer aqui. Hoje, para sempre, eu digo amém. Então, vamos lá. A passagem é João, capítulo 2. Hoje estou com 2 Bíblias, né? Então, a passagem vai falar das bodas de Caná, da Galileia. Caná, para quem não sabe, é a cidade natal de Natanael, um dos discípulos de Jesus. Glória a Deus, né? Gilvan, seja bem-vindo. Jaide, Jonatas, todo mundo junto aqui. Maico e Tatiane, muito bem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aqui você já vai ver no primeiro versículo que ele tem 3 dias de diferença. Então, tendo 3 dias de diferença já, nós vamos notar que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passaram-se 3 dias. Quer ver? No terceiro dia, olha, terminou o capítulo 1 e ele diz, no terceiro dia, quer dizer que passou-se 3 dias já. Então você veja, a Bíblia ela não segue todos os espaços de tempo, mas ela tem o essencial para a minha salvação e a sua. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Quem é a mãe de Jesus? Quem é que sabe aí? A mãe de Jesus? Jesus é fato que Jesus não tinha família
no céu além do Pai, porque ele é o unigênito do Pai, né? Mas na terra ele teve. Como é o nome da mãe de Jesus? Ninguém sabe, né? Tão enferrujada assim, é? Oxe! A mãe de Jesus, quem é? Maria. Muito bem, aleluia. Então, glória a Deus. Jesus e seus discípulos também foram convidados ao casamento. Toda vez que eu tirava isso daí, Jesus falava, muito bem, Marclene, Maria. E o que acontece? Toda vez que eu tirava esse versículo, Jesus falava de casamento para mim, hoje eu estou casado. Então, quem está esperando aí, está na prova da espera, tenha paciência que vai chegar a sua vez. Então, vamos lá. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí, vai entrar nesta palavra vinho, vai entrar grande polêmica, porque tem uns irmãos, certo? Eu digo irmãos, mas também tem gente do mundo que quer usar a Bíblia de maneira errada, e pega esse versículo dizendo que, como eles gostam de um goró, né, eles querem dizer que é permitido, porque até Jesus bebeu. Vamos ver se realmente Jesus bebeu, né? Então, tendo vinho, não tem mais vinho, então, digamos que Maria estivesse aqui falando com eles, lemos até o 3, vamos comentar. Vou ler o 4 para vocês entenderem. Tem alguns pregadores aí pregando errado, né? Olha, no 4 diz assim, Jesus lhe disse, mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então vamos ver. Tem alguns pregadores que dizem que Jesus foi ríspido com Maria, né? Por ser a mãe dele, tinha que ser mais educado. Mas você não veja que foi uma rispidez, ó. Ele diz, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo. É como se ele dissesse assim, a preocupação é do noivo. Você está tomando para você. A preocupação não tem a ver com minha missão. Entendeu aí? Então, a preocupação não é minha. A preocupação é do noivo. Então, Jesus falando isso daqui, se as pessoas que aí surgiu a polêmica, o vinho era alcoólico, sim ou não? E como é que eu provo? O vinho era alcoólico, e aí? Sim ou não? Eis a grande questão, certo? Aí é que vou resumir. Tem várias palavras na Bíblia para vinho em hebraico, certo? A palavra que está aqui no grego é oinos. Só que oinos era para vinho fermentado, ou seja, alcoólico, e vinho não fermentado. Deixa eu dar um dado aqui para você. Vou dar um dadozinho aqui para você, para quem gosta dos goró, né? No Antigo Testamento, vinho novo. Quem é que tem a Bíblia aí? Na sua versão corrigida, no versículo 10, diz vinho bom. Não é assim? Olha só. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando a tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Né? Então você veja que Jesus principiou aqui os seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Então, este vinho aqui, o vinho bom, vinho novo, o fruto da vindima, o fruto da vide, que é o que aparece na Santa Ceia, vem da palavra tirosh. Guardem aí. T-I-R-O-S-H. Tirosh, em hebraico. Nunca se refere à bebida fermentada.
mas sempre ao produto não fermentado da videira. O que é o produto da videira? A videira é a planta que dá aqui fruto. Videira. A figueira dá figo. E a videira dá o quê? Hein? Vamos lá? Então, é do fruto da videira. Vinhos do fruto da videira. Qual é o fruto da videira? 3 letras. Quem está em dúvida aí? 3 letras. Então, Jesus aqui, enquanto vocês respondem, Jesus aqui não estava sendo mal educado com a mãe. Ele estava... Porque nem a mãe dele tinha direito de pressioná-lo. Porque ela sabia que ele era Deus, né? Mas ela estava intercedendo. Mostra que quando a pessoa viva, você sendo vivo, você sendo uma pessoa, você pode intermediar. Inclusive lá no Mateus capítulo 5, né? Enquanto vocês falam qual é o fruto da videira, Mateus capítulo 5 fala sobre os pacificadores, né? No versículo 9, Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores é aqueles que intervêm em determinada situação. Amém? Pai do Senhor, irmão Irânio, show, diretamente da Argentina, aleluia. Então, qual é o fruto da videira? Ninguém disse ainda. Vamos lá? E olha só, o fruto da videira, ele é 100% natural. Faz muito bem, certo? A paz do Senhor, irmão. E o que acontece? Jesus fez vinho alcoólico aqui. Se fosse, Maria estava preocupada com algumas coisas. Vamos ver aqui? Olha só. O vinho bom. Se ele tivesse aqui falando com a frase dela, uva, muito bem, demorou, viu? Videira, uva, certo? Então, a uva, o suco de uva, deixa eu dizer aí, ele puro, o suco de uva puro, você vai ver que ele faz muito bem, mas muito bem mesmo, certo? Agora vocês vão ficar pasmos com o dado que eu vou dar, de que, será que realmente é como esses irmãos falam? Jesus bebeu. Será que Jesus bebeu mesmo? Porque na Bíblia fala que os fariseus acusavam Jesus de beberrão e de glutão. Aí eles querem pegar isso daí para dizer que Jesus realmente bebia. Veja que o fariseu, ele estava sendo os opositores de Jesus. Paulo chama de fracos de mentalidade. Fariseus, certo? E aí entra aquela questão. Será se Deus deixou a gente para beber com moderação? Algumas igrejas, alguns pastores bebem, outros os padres bebem. Mas será se Jesus fala na palavra que é para beber? Então vamos ver. Olha só. Maria aqui, eu falando de Maria, ela veio intermediar a situação e o que acontece? Ela diz a frase, não tem mais vinho. E Jesus fala, o que eu tenho a ver com essa sua preocupação? Se, supondo, Maria tivesse, nesse contraste vamos dizer, se preocupar com aquela situação, se fosse vinho alcoólico, que o tiroche não é, já mostrei que tiroche passou para oinos, aqui nessa passagem se referindo a vinho não alcoólico. Mas vamos ver. Primeiro fundamento aqui. Em contraste da posição exposta a seguir, alguns acreditam que tanto o vinho fornecido neste casamento como o vinho feito por Jesus eram embriagantes em grande quantidade. Se aceita essa tese, olha, veja que algumas pessoas dizem
que era embriagante. É aí que está a polêmica. Se fosse aceita essa tese, essa teoria, teria algumas implicações dadas a seguir. Deveriam ser aceitas. Se o vinho era alcoólico, deveriam ser aceitas. Primeiro, os convidados do casamento estavam bêbados. Certo? Primeiro, os convidados daquele casamento estavam bêbados de cair. E Maria, segundo, Maria, mãe de Jesus, estaria lastimando a falta de bebida embriagante. Sim. Por mais que eu sou evangélica, eu não imagino Maria desse jeito, não. Maria, na Bíblia, mostra que ela tem atributos, por exemplo, de missionária, intercessora, certo? Em vida. Agora ela está lá no repouso, mas não dormindo. Sono da alma é uma heresia dos adventistas, viu? Então não diga mais isso, que está dormindo lá. Não. Eles estão conscientes porque o rico e Lázaro estavam conscientes. Então vamos lá. Segundo a Maria, mãe de Jesus, estaria lastimando que eles estavam embriagados e por isso está faltando para torná-los a continuar embriagados. Ou seja, ela estaria falando que não podia cortar a conexão do álcool, certo? Então, se fosse embriagante, teria que ser aceito isso daí. Terceira coisa, Jesus estaria produzindo a fim de atender à vontade de sua mãe. No versículo 3, de 600 a 900 litros de vinho embriagantes. Que base é essa? Do 6 ao 9 aqui, você vai ver que ele fala de jarros de pedra. Em outra versão, fala talhas. Essas talhas eram para purificação da lavagem das mãos e dos pés dos judeus. Certo? Esta água era reservada. Não dormia de um dia para o outro. Para quê? Para lavar os pés e as mãos. Tirar impureza. Para tirar a impureza. E elas tinham entre 600, a fábrica na época lá, 600 a 900 litros. Certo? De vinho embriagante, então seria, porque Jesus transformou a água em vinho. Então, se tinha 600 a 900 litros de água lá dentro, passou a ter 600 a 900 litros de vinho embriagante, segundo eles, né? E aí o que é que vem? Mais do que suficiente para manter todos os convidados totalmente bêbados. E aí vamos ter algumas contraposições. 4. Jesus estaria produzindo esse vinho embriagante como seu primeiríssimo milagre. Olha só. Seu primeiríssimo milagre. A fim de manifestar a sua glória. A glória de Jesus manifesta com bebida alcoólica não me entra. Não me entra. Não cabe nem na personalidade de Jesus, nem na de Maria. Vamos lá. Ia levar as pessoas a crerem nele como filho de um Deus santo. Sendo que as pessoas estavam bêbadas. Como é que elas iam crer? Então, não tem como. Então, passando de lá do tiroche, certo? Que é um vinho não fermentado, mas sempre é o produto não fermentado da videira, que é a uva, tal como o suco ainda no cacho de uva. Vamos ver a passagem de Isaías 65:8, para confirmar. No cacho ainda, viu? É o início dessa palavra tiroche, já é considerado o vinho no cacho de uva. 65:8 diz assim: assim diz o Senhor, quando se acha mosto em um cacho de uva. Olha aí, esse mosto aqui, ele está falando do tiroche, certo? Não os desperdices, pois há bênção nele. Como é que Deus vai dizer que há bênção numa bebida alcoólica? Não pode, né? Pois há bênção nele, assim farei
por amor de meus servos, para que não destrua a todos. Então ele está dizendo, mantenha. Se Deus estivesse falando de bebida embriagante aqui, ele estaria dizendo, olha, mantenha, porque eu tenho que embriagar o povo. Então não dá certo, não cabe em Deus. Ou suco de uvas recém-colhidas, Deuteronômio 11:14. Então, tudo que tiver no Novo Testamento, você tem que passar pelo crivo do Antigo. Certo? Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 14. Diz assim, então darei a chuva de vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôndia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Então, temos ainda Provérbios 3:10, que você depois cheque, e Joel 2:24. O vinho tiroche tem bênção nele, porém o vinho fermentado é escarnecedor. Vamos lá, Provérbios 20. Provérbios 20. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Viu aqui? Ele é escarnecedor. O que seria bebida forte? Seria a cerveja. Tudo bem? Feito da cevada com teor alcoólico menor do que o vinho. E agora, como é que alguém diz que pode-se beber vinho alcoólico quando tem tantas famílias? Hoje, na atualidade, nunca se vendeu tanto drogas como também bebida alcoólica. Nunca se vendeu. É uma falácia dizer que é aprovado, porque o combate é grande. Se você quiser testificar do que eu estou dizendo, vá no AA, fazer uma visita lá, fale a eles que quer participar só como uma pessoa que quer assistir, não vai declarar, porque você não pode espalhar quem é as pessoas que estão lá, e você vai ficar lá e vai dizer, olha, eu sou evangélico e tal, e eu gostaria de ver os testemunhos dele. Você chora e você se alegra quando um deles diz, eu estou 30 dias sem beber. O que é 30 dias? Alguém pode imaginar, para ele é vitória. Então tem pessoas embriagadas e você vê alguém dizendo ainda que o vinho que tinha aqui era alcoólico. Vá ler a Bíblia. Tirosh não é alcoólico. Passou para o grego, virou oinos. Oinos, que é o quê? A palavra grega para vinho fermentado ou não fermentado. Mas do texto aqui, como é que Maria estaria cobrando de Jesus? Que faltou mais vinho, se os convidados já estariam embriagados e se eles estivessem já bêbados ali. Com certeza não era. Olha, o italiano, ele gosta de vinho. Mas o vinho que faz bem é aquele do suco da uva. É o que o médico recomenda. Uma taça, 3 dedos assim. Tem gente que pega um copo desse daqui e diz que é uma taça, meu irmão. Vocês não sabem, os irmãos, que eu já passei conversando. Ele pega um copo desse e diz, mas o meu médico disse que era 2 dedos. Aí eu botei um dedo aqui e fiz assim, ó. E enche o copo. Certo? Tem irmão que queria beber sem o pastor saber. Aí chegou e disse assim, tá na Bíblia que a gente pode beber? Tá mesmo. E como é que você me explica Provérbios 20? Toda vez que a Bíblia fala de álcool, ela condena. Noé não sabia, não tinha prática de beber, plantou uma vinha e se embebedou. Sabe por quê? Ele estocava o vinho. E o vinho que tinha lá era o zaim, que era o vinho fermentado. Sabe o que Israel faz hoje? Na época, eles colocavam, depois que tirava o primeiro cacho de uva,
bebia-se esse vinho para a saúde e o restante era para vender, exportar. E na época era de barco, era muito mais difícil. Para não estragar, eles colocavam em talhas. Você viu que não pode colocar vinho novo em odres velhos, não é assim? O que é o vinho novo? É aquele vinho que acabou de sair, não tem álcool, mas se ele ficar aberto, ele fermenta. Deixa eu dizer, vinho da Santa Ceia tem álcool ou não? O que tem no rótulo lá? Suco de uva, certo? Mas ali é vinho. Ali é vinho. Quando você deixa 7 dias, está no rótulo, 7 dias, ele fermenta. Na hora, então, abriu, toma logo. Não deixa, não guarda, senão vai fermentar, viu, irmão? Vai fermentar. Então, voltando para o capítulo, então, não era vinho alcoólico que Maria estava pedindo para Jesus providenciar. Mas tem uns irmãos que gostam de uns goró, que querem escapar, pegar uns textos isolados e fazer. Texto isolado é pretexto para heresia. Então vamos lá, continuar. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as suas purificações. Olha aí. Então é como eu falei, né? E cada um levava 2 ou 3 metretas, que equivale a 80 a 120 litros em cada. Dá 600 a 900 litros, juntando todas que tinham ali. 6 vezes 120, faça o cálculo aí. Disse aos serviçais. Só que Maria disse uma frase que eu vejo mais crente obedecer do que católico. Viu? E disse, enchei os jarros, faça tudo quanto ele vos disser. Olha o 5. Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então, veja bem. O vinho da época, certo? Tem várias palavras para o vinho da época. Agora, vamos ver se nessa passagem, Mateus 26, 29, que é a passagem da ceia, ele fala de vinho mônimos. Vamos ver? De agora em diante não beberei vinho algum, até que beba vinho novo. Olha aí, vinho novo é tirosh. No grego é oinos. Convosco no reino do meu Pai. Digo-vos, em Mateus 26, 29, em outra versão da Bíblia, digo-vos que nunca mais beberei desse vinho até o dia que eu beber o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Em outra versão, certo? Conhecidíssimas, não estou falando aqui, para não correr o risco dos direitos autorais. Afirmo que não voltarei a beber de novo deste fruto da videira até aquele dia que eu beber vinho novo convosco no reino do meu Pai. Como é que ele vai beber vinho alcoólico no reino do Pai dele? Não pode, né? E digo a vós, não bebereis de novo desse fruto da vide. Você vai ver esse termo, fruto da vide, é o vinho oino, se referindo ao tirosh, certo? O vinho tirosh do Antigo Testamento, até aquele dia que eu beber convosco novamente no reino do meu Pai. E aí vai. Não tem uma versão que diga que é permitido. Êxodo, 7 dias deverás fazer sua expiação pelo altar e o santificará, será um altar mais sagrado. Tudo que o altar tocar será santo. E como um cordeiro, 1/10 flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, batido a 4ª parte de um hin de vinho, yayin, para ofertar de bebida. Então, o vinho que era yayin, era o vinho alcoólico fermentado, eles derramavam. Estão entendendo aí? Então, eles ofertavam. Subia só o cheiro e o álcool saía. Então, para ofertar a Deus, derramando na terra, podia ser o alcoólico. Israel, em seguida, habitará com segurança sozinho, a fonte de Jacó estará em cima de uma terra de trigo no vinho, e os seus
Ali é na primeira Êxodo 29, versículo 37 e 40. Aqui é Deuteronômio 33, 28. E seus céus despejarão orvalho. Olha, por cima de uma terra de trigo e de vinho. Vinho aqui é o vinho Yayin também, certo? Então ele está falando que na terra tinha vinho alcoólico também. E não vos embriagueis com oinos, ou seja, o tiroche, né? Quando em excesso. A mesma forma os diáconos sejam sérios, de língua não dobre, não dados a muito vinho, oinos. Por que está dizendo não dados a muito vinho? Porque o vinho que ele está falando é aquele vinho da ceia. Então, ele está falando, numa consagração, você falar que era vinho alcoólico, tá ruim, viu? No raciocínio de uma pessoa, tá ruim, certo? Então, o que acontece? Não pode beber vinho alcoólico. Deixa eu dar outro dado aqui para você entender o que é aqui. Ficar bêbado é pecado. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Quem é ciumento se liberte. Mas revestível do Senhor Jesus Cristo, em nada disponhais para a carne no tocante às suas cobiças. Romanos 13, do 13 ao 14. Deus detesta a embriaguez. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Deus detesta, é obra da carne, bebedice. Então eu, pessoalmente, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É pecado. Está em Gálatas 5, do 19 ao 21. Então, vamos lá. Cadê os irmãos que gostavam do goró para se defender? Não vai aparecer, irmão. Eles vão ficar cobertos de vergonha. E que se essa vergonha trouxer eles para Cristo, eu fico felicíssimo. Agora, eu sou um pastor em que, no meu direito e no que eu já entendo de missão de Deus, eu nunca, jamais vou incentivar alguém a beber. Se alguém vem me perguntar para tirar a dúvida, pastor, por favor, me explica esse texto, é uma coisa. Agora, se alguém está dizendo e questionando se quer beber, eu digo, o que eu tenho a ver contigo? Eu apacento ovelha, não apacento bode. Eu sou assim, irmão. Então, você tem que ser sério. Ou você quer servir a Jesus com toda a humildade, modéstia e sinceridade, ou não tem como você servir. Você só é um cristão se você vive a palavra. Você tem um manual para lhe responder e tirar as dúvidas, mas tem que ler ela direito. A Bíblia, você tem que ler ela com gramática, certo? Pela gramática que já tem dela em português, pela história, na história você também interpreta, e pela teologia. São essas três formas. Você tira, faz uma exegese, que é tirar do texto aquilo que realmente ele está falando. Então, olha só. Tirai agora um pouco, leve ao mestre Sala. Teve um mágico que disse, eu sou maior que Jesus Cristo. Eita, aleluia. E numa plateia, ele pegou um pozinho, jogou dentro da água, e a água ficou branca. Ele pegou outro pozinho, jogou dentro da água, e ela ficou vermelha. E ele disse, transformei a água em vinho. Um crente cheio do poder de Deus se levantou lá da última bancada, aí disse, agora bebe. Olha aqui, ó, ele mostrou para o mestre Sala. O mestre Sala era quem tomava, provava. E isso foi um hábito de pessoas do judaísmo, tirado lá dos reis, dos faraós, que eles viveram com esse povo, né? Então ele não foi escravo? Ele não foi escravo lá na Babilônia? Também os reis tinham o hábito de ter um homem que provasse o vinho. Você vê, Neemias também era essa pessoa, servia o vinho
Porque primeiro ele bebia. Se morresse, morria o cara. Entendeu? Então era um empecilho para não matar o rei, visto que queria matar o rei, matava o mestre Sala. Com o tempo virou uma posição de provar o vinho, de degustar o vinho, certo? Então o vinho não poderia ser alcoólico, por isso que ele provava. Então veja bem, ele provou e disse, quando o mestre Sala provou, a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, o mestre Sala não sabia, embora soubesse os serviçais que tiravam água. Chamou o noivo, vem cá, e disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, vinho doce, certo? Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Então, primeiro eles serviam vinho bom, o melhor vinho que eles tinham, um vinho doce, um vinho sem o álcool, certo? Aleluia! Então, não tem, fale aos irmãos que tem goró, pode espalhar isso daqui, que gosta de um gorozinho, que eles se esqueçam de dizer que tem na Bíblia, certo? Então, nesse versículo 10, eles querem dizer que quando já beberam bastante, não quer dizer que eles estavam embriagados, senão aparecia embriaguez aqui. E qual é a moral que Deus teria de condenar o álcool, lá em Romanos, lá em Paulo, com Paulo, teria mandado Paulo combata isso, porque foi o Espírito Santo que tomou Paulo. Qual é a moral que Deus teria se aqui ele mesmo, que é o exemplo, teria bebido bebida alcoólica? Não faz sentido. Tem implicações sérias da pessoa dizer que na Bíblia tem falando bem sobre álcool. E que tem um dado bem interessante aqui. Deixa eu dizer aqui. As pessoas pensam que é uma coisa pouca, mas, amados, é terrível. Quer ver aqui? O dado do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, ele fala, a partir de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, a pessoa é considerada como estando alcoolizada. Hoje é zero. É tolerância zero. Por quê? 6 ela já está alcoolizada. Consulte a resolução do Conselho Nacional de Trânsito a seguir. O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, usando a competência que lhe confere no artigo 12, inciso 1º, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, diz no artigo 1º, a comprovação de que o condutor se acha impedido de dirigir veículo automotor sob suspeita de haver excedido os limites de 6 decigramas de álcool por litro no sangue ou de haver usado substância entorpecente, será confirmado com os seguintes procedimentos, e ele vai dizer aqui o aparelho do bafômetro, certo? Então, vamos ver que o vinho aqui, por exemplo, que eu estou procurando aqui, é um dado que eu tenho que o álcool, sobre o álcool no seu sangue, entendeu? Eu tenho aqui que ele vira o etanol dentro do sangue, certo? Então, o etanol se transforma em o álcool, CO2, ele se transforma em álcool no seu sangue. É incrível. Então, eu não estou achando aqui, mas, amados, vejam que estamos numa situação muito séria. Então, a cerveja, vamos dizer que a cerveja tem uma fermentação menor. Vem da palavra leveduras, que significa fazer crescer. Tem meio litro de cerveja, 5% de álcool em volume, certo? Então, ao dividirmos o volume pelo fator, gera 20 gramas de álcool no sangue, na cerveja. E o vinho alcoólico, ele tem 12%, dá 12 GL, que vai dar, sabe o quê? 500 ml de álcool. E aí? É muito, certo? Sim, com certeza, Irã. Os especialistas dizem que o álcool é a droga
do país pode ser ser de todas, né? Exatamente. Olha só, com esse milagre de transformar água em vinho, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. A chave é esse versículo. Era para quê o milagre? Era para que serve o milagre? Para que você tenha fé. Às vezes tem pessoa que não tem fé, irmão. Então o caminho é ler a palavra e crer em Jesus. Então como é que ele vai crer em Jesus se ele não lê a palavra? Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. A Páscoa, Jesus purifica o templo dos judeus, estava se aproximando. Jesus subiu para Jerusalém. Subir quer dizer que literalmente a estrada ia subindo, né? Ia subindo. Então a estrada ela seguia subindo. Então subindo para Jerusalém, encontrou, porque as estradas que tinham lá tem um termo que diz assim, necessário passar por Samaria, certo? Tinha outra estrada que era necessário passar por Jericó. E a Jericó, depois eu vou falar que tem duas, certo? A velha e a nova. Viu? Glória a Deus, Gilvan. Vai aprendendo aí, que você vai ensinar, viu? Isso daí. Então, a Páscoa fala de Peshá, certo? Páscoa, Peshá. Que era uma festa judaica, onde eles matavam o cordeiro, certo? E comia ervas amargas, que fala da libertação de Israel, saída do Egito para mais nunca voltar, certo? Então, para o Egito eles não voltaram não, mas para a Babilônia foi 70 anos, sofreram, viu? Por causa de incredulidade, serva de lição para a gente. Então, encontrou no templo os vendios, bois, ovelhas e pombas, cambistas, assentados negociando. Veja aqui outro princípio, gente, preste bem atenção nisso. Não pode fazer comércio dentro de igreja, viu? Tem um púlpito, tem livro atrás do púlpito, lá da igreja, é uma igreja que não é séria, certo? Ela está fazendo venda, porque bota aqui o púlpito aqui e os livros atrás, como esse vaso de flor aqui. Para quê? Para ser visto, para vender, isso é comércio. Isso é comércio. Não pode. Por isso que pastor assembleiano, principalmente, né, batistas, eles não deixam você botar aquela mesinha de cantina, eles não deixam você colocar dentro do templo, é na calçada. Entenderam aí por quê? É porque Jesus não concorda de negociar dentro do templo. Isso é um tipo de negócio. Aqui eram cambistas, era para tocar a moeda pessoal deles, que tinha, não tinha imperador na moeda, era moeda de prata, de bronze, de ouro, e eles tinham Arca da Aliança na moeda, eles tinham vidros, eles tinham plantas, né, várias coisas da cultura judaica. Eles chegavam nesses cambistas e trocavam pela moeda do templo. Entenderam aí? Então eles tinham que fazer o peso lá de quanto dava cada moeda e trocar o equivalente à moeda do templo, certo? Que era, se eu não me engano, níquel ou téquel, é um negócio assim. Então, o que eles tinham que trocar por essa moeda do templo? Porque só podia ofertar, não podia ofertar moeda romana. Então, tinha que passar pelos cambistas, e os cambistas estavam cobrando caro. Estavam negociando. Aleluia. Tendo feito o chicote de cordas, olha aí, chamava de azorrague. Vamos lá? Como é um estudo, estou detalhando. O azorrague, ele era feito de couro, de cordas. Tinha 12, saindo 12 pontas. O judaico, 12. Tirinhas de couro, 12, certo? E aqui, eu quero até apresentar aqui uma pessoa. Vem cá, amor. Vem cá, amor. E minha mãe também, não corre não. Corre não. A minha mãe é linda, viu? Ela só tá querendo se esconder. Mas, vem cá, amor. Daqui a pouco ela chega aqui. Olha só, amados,
o chicote de cordas tiradas realmente de couro, 12 partes tiradinhas assim, 12. Então, quando batia, doía, certo? E muito. Os romanos aperfeiçoaram botando pedaços de chumbo com ferro. Então, na hora que bateu em Jesus, rasgou, certo? Que nem no filme Mel Gibson. Tá aqui minha amada, que me dá total apoio nesses estudos, tá certo? Então, Deus tá falando com vocês aqui, amados, que cada detalhe desse estudo aqui, minha esposa vai dar uma mensagem rapidinha para vocês sobre como ela tem aproveitado esses estudos aqui. A paz do Senhor, boa noite para vocês. Fico grata a Deus por tudo que Deus ele tem feito em nossas vidas, pelas lives que meu esposo tem feito. Eu creio que todos nós temos aprendido. Eu, pelo menos, tenho aprendido muito com todas as lives que ele tem feito. Eu tenho aprendido, cada uma que ele tem feito são diferentes, a gente aprende. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né, pela vida dele. Que Deus ele venha abençoar grandemente, que Deus ele venha ampliar o conhecimento, não só dele, mas de cada um de nós, que nós temos Estão dando joinha para você. Ó, joinha para vocês, o beijo, o abraço do Senhor, o nosso abraço. Irã está dizendo que você é preciosa e a paz está dizendo a paz. Todos vocês, obrigado, tá bom, meus amados, meus amores, minhas pérolas, meus diamantes. Aleluia. Que Jesus tem colocado em nossas você. mãos. Ó, também o coração para todos, tá certo? Que Deus ele venha abençoar vocês. E eu creio, porque é assim, nós aprendemos uns com os outros. Jesus ele nos ensinou muita coisa boa. E às vezes as pessoas querem distorcer, né, as coisas que aprendem. E eu gosto muito de ir na palavra, porque ela me ensina. A palavra é a bússola onde eu aprendo muitas coisas. Louvo a Deus pela vida do esposo maravilhoso que Deus me deu, né? Essa bênção do Senhor. É um amigo, ele é namorado, ele é meu namorado, né? Ele é tudo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Aleluia. E por vocês que são, assim, bênçãos em nossas vidas, tá certo? Então, que Deus possa abençoar vocês grandemente. Recebam do Senhor aí um conhecimento ampliado da parte de Deus. E que eu deixo beijo para todos os que estão aí agora, né? Legalzinho. Esses corações, esses legal, né? Essas carinhas que a gente tá recebendo aí. Isso é um sinal bom de amor. Então, eu louvo a Deus porque tem sido assim lindo o que Deus tem feito, tá, amados? Então, que Deus ele possa tenha uma certeza de uma coisa, que Deus ele possa chegar na vida de vocês. Saiba de uma coisa, você pode dormir agora, tranquilo, sabendo que ao amanhecer vai brilhar um sol. E esse sol, você vai poder ver o trabalhar de Deus para mim e para você, desfrutar daquilo que Deus tinha colocado para a gente. Então, muito obrigado pelos amores, né? Pelo carinho de vocês para conosco, para mim, para com o meu amado, lindo, né? Que Deus tem colocado essa minha vida, viu? É uma bênção de Deus para nós. Então, aleluia. Esses corações, olha só que coisa linda. Isso é um sinal, ó, de amor pra gente. Então, dá motivação pra gente. Isso é motivação pra gente, né, amor? Esse coração que a gente faz assim, aqui, ó, pra vocês, tá certo, gente? Um amor. Pra vocês. Então, que Deus ele venha abençoar vocês grandemente, tá bom? Recebam no coração um beijo do Senhor, o abraço do Senhor e um abraço nosso. E fiquem para a meditação de vocês o Salmo 91 e o versículo 7. Tome posse daquilo que Jesus tinha colocado para vocês. Aleluia. Todas as pessoas que estão aí, ó, entrando aí, compartilhando. Alex é uma bênção também pra gente. Vai falando pra gente aí, amor, o nome. Alex, Irane, Gilvan, nosso presbítero lá, o nosso evangelista, Israel, a sua esposa Núcia, nossa amada Marcleide. Então, assim, são todas as pessoas que estão enviando pra gente aí. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, porque são bênçãos, né? Núcia, Lucinha aí que nós amamos. Vocês são presentes de Deus nas nossas vidas, tá certo? Então, nós agradecemos a Deus por tudo. Aleluia. Recebam do Senhor hoje, ó, esses corações são tudo gratificantes pra gente. Então, eu louvo a Deus. Com certeza. Pela vida de vocês, tá bom, meus amados? Um beijo no coração de vocês. Vamos voltar? Olha, Deus está preparando uma bênção grande para vocês. Pode aguardar nisso, viu?
Não tenha dúvida, não. Jesus está preparando uma bênção para entregar nas mãos de vocês. Amém. Algo que Aleluia. Deus está preparando. Receba do Senhor, viu? Uma paz que o mundo não dá. Recebam do Senhor saúde multiplicada. Recebam do Senhor tudo que vocês têm pedido e não têm visto, mas pelos olhos da fé. Comece a agradecer hoje o que Deus vai fazer na vida de vocês. Ó, um beijo. Coração, né, amor? De novo. Unidos em amor, viu? Unidos Nosso em amor. coração. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe a todos. Vou aqui dar só uma baixadinha aqui para colocar na tomada, porque senão ele descarrega, gente. Certo? É rapidinho. E agora, vou conectar aqui. Isso, porque senão ele descarrega. Agora sim. Voltamos. Então, o chicote, quando era só o couro, doía muito. Certo? Doía muito. Então, nós passamos aqui. Você veja que eu tenho bastante motivação. Tenho vocês, né? Tenho o carinho da minha esposa. Então, e motiva. Então, o chicote de corda expulsou todos do templo, porque Jesus não concorda com bagunça no templo. E não é o que você pensa que é bagunça, é o que a Bíblia diz que é bagunça. Espalhou pelo chão dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Preste atenção, Jesus não bateu em ninguém. Olhe, preste atenção. Viu aqui o texto? 15, ele não bate em ninguém. Ele tirou as coisas, ele virou a mesa. Agora eu me pergunto, se Jesus entrasse em certas igrejas hoje, o que Jesus faria? Como é que matariam ele hoje? De fuzil, né? De bazuca, né? Alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, muitos crentes que amam o Senhor ficam felicíssimos com a mensagem. Mas você não sabe a quantidade de cara feia que eu recebo quando eu falo que não pode beber, que não pode cobrar para pregar, e não pode, viu? Dai de graça o que de graça recebeu. Por isso que eu estou dando de graça aqui a vocês. Eu recebo só do céu aqui. E disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Veja a palavra aí. Então não pode fazer da casa do Senhor uma casa de comércio. Não pode, certo? Então eu sou contra. Sou contra. Então seus discípulos lembraram-se do que estava escrito no Antigo Testamento, que diz, o zelo pela tua casa me consumirá. Está lá em Salmo 69, versículo 9, que é um salmo messiânico, que fala do Machia, né, do Messias. Então, Jesus lhe respondeu, os judeus o contestaram, provavelmente ali judeus, se refere às seitas que estavam ali, fariseus, saduceus, escribas, todos os judeus lá disseram. Os judeus o contestaram, dizendo, veja que estava no templo, então provavelmente era quase 100% saduceu e fariseu. Que sinal de autoridade nos mostras para agires desta maneira? Como quem disse, tu tá fazendo aqui, tu manda em quê? Me dê um sinal do que você manda. Aí Jesus disse, destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. O fariseu, ele vai dizer, não, isso daí ele não cumpriu, certo? O judeu vai dizer, não cumpriu, ele não cumpriu. Mas olha o que o versículo 21 fala sobre, no mesmo capítulo 2, fala sobre o que é. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Diz, tu em 3 dias eu vou. Em 3 dias ele reconstruiu o templo do corpo dele? Sim, ele ressuscitou. E por que você pensa que Jesus não volta? Tem gente pensando que Jesus não vai voltar, você sabia? Por isso que peca, por isso que mata ovelha, por isso que tira a lã da ovelha, pensando que Jesus não vai voltar. Mas olha os sinais, irmão se virando contra irmão, mãe com raiva de filho, com ciúme de pai, e etc. E vai. Irmão contra irmã, sogra contra nora, é uma coisa assim, certo? Eu sou beneficiado. Eu tenho cunhadas, mas não tenho sogra. Então, eu sou beneficiado. Entendeu, amados? E replicaram os judeus.
Em 46 anos foi construído esse templo. E tu afirmas que em 3 dias tu vai se levantar? Só que ele falava do templo do corpo dele. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. Isso é o que João, o apóstolo, está dizendo. E creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Você só acreditará em Jesus se você vir as provas oculares que João está apresentando. E isso é para a igreja. Purificação do templo. E aqui, para encerrar esses 3 últimos versículos, Jesus conhece a índole humana. Desculpe. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Aleluia! Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Irmão, é o seguinte: base de amor de um relacionamento é você perdoar. Certo? Perdoar não é esquecer. Perdoar, no sentido de esquecer, quem diz isso, é no sentido de amnésia. Certo? Amnésia. A amnésia faz você esquecer. Certo? Você só esquece, geneticamente falando, o cérebro só esquece alguma informação que você não usa. Você não pode usar aquela informação 11 meses a 1 ano. Então, na hora que você pediu perdão, cientificamente é impossível. Então, como é? É perdoar, se lembrar, não doer as feridas, certo? Porque isso daí é cura. Existir a ferida e ser cicatrizada, isso é cura. O perdão, a palavra perdão, e não me desculpe, não venha com conversa de me desculpe, não. Quem muito pede perdão é porque machucou muito. E quem não pede perdão machucando, está errado. Está errado e Deus não ouve nem a sua oração, nem os seus pedidos de perdão por pecado, porque perdão é recíproco. Então Jesus confiava. A amizade, a base da amizade é a confiança. Você pode perdoar qualquer pessoa, isso é amor, isso é cura espiritual, mas você não é obrigado a confiar de novo, entendeu aí? Você não é obrigado a esquecer, porque não é esquecer, certo? Então vamos lá. E não necessita que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. O que era que havia na natureza humana? O mal. Precisava de transformação. Deus olhou a terra toda e não viu um justo sequer. Jesus veio e declarou a gente justos e restaurando, nascendo a nova natureza, ele pôde sim tornar a gente justo com o sacrifício lá na cruz. Então você está vendo bem um estudo aqui, bem apurado. Terminamos o capítulo 2 inteiro. Amanhã, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, certo? Então, vamos terminar aqui dando uma pequena reflexão. Uma pessoa, ela estava 3 pessoas, na verdade, estavam numa praia. E chegou um anjo e perguntou: o que você quer antes de você morrer? O italiano, ele disse: eu quero uma refeição bem boa e depois eu esperar a minha morte. Tudo bem. O anjo foi lá e concedeu. O japonês, ele disse assim: eu quero ver minha família. Quero ver minha família, você faça aparecer aqui e eu vou realmente
está satisfeitíssimo só nisso, porque não preciso me alimentar, logo eu quero ver minha família. Ele viu a família dele, depois a família dele desapareceu e ele ficou satisfeito e esperou a morte. E uma pessoa cristã disse: eu quero uma Bíblia. Aí o anjo olhou e disse: por que uma Bíblia? Porque mesmo depois da morte, eu ressuscitarei. Eu viverei. Eu não tenho medo de morrer. Porque com Deus eu vivo. A Bíblia foi dada ao cristão que morreu e herdou a vida eterna. E os outros não herdaram nada. Então, amados, aprenda essa lição. Sola a Escritura, somente a Escritura. Só dê glória a Deus. Só Jesus salva. Só basta a fé para ser salvo. As obras de justiça para você acumular galardão no céu. Você tem um Pai que é Deus e tem pessoas maravilhosas que são seus pastores, que Ele coloca na sua vida para fazer isso daí, essa maravilha. E, no entanto, você quer dar trabalho a seus pastores, seus missionários, querendo que seu pastor faça a obra gemendo? Faça isso não. Está lá em Hebreus 13 para a meditação de vocês. Leiam todinho Hebreus 13, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Não façam isso. Sua escolha é por uma igreja. Agora eu vou fazer uma coisa que nós chamamos apelo. Se tem alguém para Jesus Cristo, depois desse estudo, que você viu que Jesus gosta de organização, Jesus faz milagre, certo? Até hoje. Jesus dá dom de milagres. Entrega aqui por profecia, se você descer e obedecer, e ele quiser dar, ele dá sim, certo? Tem as pessoas que ele quer dar o dom de profecia, para não se achar. Dom não é para salvar. Dom é sem arrependimento. Então não tem como salvar. Então dom é para você usar, certo? Então não imite Deus. Deus está esperando por você. Então esse estudo maravilhoso com vocês, pessoas maravilhosas. Agradeço cada coraçãozinho, cada joinha, cada reação aí. Ore por mim, ore pela minha amada. Estaremos na vigília, dia 7, sábado agora, certo? Juntamente com o presbítero Gilvan, vai ter consagração de obreiros lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. E estamos felicíssimos. Marcleide vai estar com pregadora, né? Só Deus sabe a mensagem que já entregou e ela. É bom assim, Marcleide, não diga a ninguém. Eu também vou estar, eu sei sobre o assunto que eu vou falar. O irmão Israel e a irmã Núcia já estão em consagração, né? Com certeza, para sair fogo e poder ali. Então, em nome de Jesus, não deixe se abalar pelas dificuldades. Se tem alguém para Jesus, diga que confessa agora que Jesus Cristo é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, e que Deus o ressuscitou dos mortos, e você será salvo. Em seguida, corra para uma igreja evangélica e escolha uma para se congregar. Se não gostar daquela, vai para outra, até achar uma que você gosta. Mas não olhe para o pastor, não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Quanto mais você olhar para Jesus, mais você vai ver se o pastor está seguindo o exemplo, se os diáconos estão seguindo o exemplo, e se você está seguindo o exemplo. Amém? A paz do Senhor e até amanhã. Glória a Deus.